Amigos e amigas, vamos a mais uma edição do Web Jornal do Paulo Maciel. Suas notícias resumidas diariamente aqui pelo canal do YouTube Paulo Roberto Maciel, também no blog repórterpaulomaciel.blogspot.com e na rede social facebook.com/Paulo Maciel da Rádio. Notícias sempre atualizadas e resumidas para você que está sempre acessando as minhas páginas, meus endereços na internet. Porque tem o Facebook, tem o blog e tem o canal no YouTube. Qualquer endereço que você acessa aí, você vai encontrar as informações, tá bom? Bem, vamos lá, vamos às primeiras notícias. Presidente Bolsonaro e ministro da Saúde conversam com prefeitos de capitais sobre coronavírus. Entre a série de medidas que estão sendo tomadas para o combate ao coronavírus no país, o presidente Jair Bolsonaro e o ministro da Saúde, Henrique Mandetta, participaram no domingo de uma reunião por videoconferência que contou com a presença de prefeitos de capitais. Na reunião houve momento de troca de experiências, explicações sobre as ações de prevenção e de combate ao vírus, além de alinhamentos. O presidente ressaltou que o momento é de união. Da nossa parte, como diz o ministro Paulo Guedes da Economia, não faltarão recursos para a saúde do nosso povo, bem como para a manutenção de empregos, afirmou Bolsonaro. No fim do dia, também por videoconferência, Bolsonaro e o presidente do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, BNDES, Gustavo Montezano, anunciaram providências para a manutenção de empregos. As medidas somam 55 bilhões de reais. São elas: transferência de recursos do Fundo PIS/PASEP para o FGTS no valor de 20 bilhões, suspensão temporária de pagamentos de parcelas de financiamentos diretos para empresas no valor de 19 bilhões, suspensão temporária de pagamentos de parcelas de financiamentos indiretos para empresas no valor de 11 bilhões, ampliação do crédito para micro, pequenas e médias empresas por meio dos bancos parceiros no valor de 5 bilhões. Bem, no domingo o Brasil registrou, domingo dia 22 de março de 2020, 1.546 casos confirmados de coronavírus, 25 óbitos, números do domingo. A cada dia modifica e é difícil acompanhar aqui com números exatos no momento que vai ao ar. Mas o que vier acontecendo, nós vamos passar para vocês. Com o registro de 2 casos no estado de Roraima, agora todos os estados do país possuem casos da doença. Vamos às manchetes do jornal A Tribuna, jornal impresso A Tribuna, de segunda-feira, dia 23 de março de 2020. 300 mil idosos vão receber vacina contra a gripe. 180 mil estudantes vão ter aulas pela internet a partir de hoje. Alunos de cerca de 420 escolas e faculdades particulares do estado vão estudar em casa devido ao avanço do coronavírus para não prejudicar o calendário acadêmico deste ano. Ministro sugere adiar eleições. No Flamengo, Jesus volta para Portugal e renovação fica para depois. Pedido para suspender contas de água e luz por 3 meses. Menos 400 ônibus no Transcol nas ruas da Grande Vitória. A redução da frota chega a 50% a partir de hoje e a 30% nos horários de pico. Marinha abre 266 vagas de nível médio e superior, com salários de até R$ 9.070. Alerta do Exército para a população. Militares foram às ruas de Vitória e Vila Velha e usaram até alto-falante para pedir aos moradores que fiquem em casa para não propagarem a doença. Bem, mais uma manchete do jornal A Tribuna, editado em Vitória, no Espírito Santo. Governo pede para decretar calamidade pública ao governo estadual. Multa para quem abrir o comércio. Quero botar a mão na massa pelo nosso planeta. Bem, são essas as manchetes do jornal A Tribuna, mas nós temos muito mais notícias
ainda para passar para vocês. Vamos lá então, vamos ao mercado financeiro? Deixa eu ver, eu já tenho aqui números do mercado agrícola e mercado financeiro. O salário mínimo em vigor, vamos falar para vocês, R$ 1.045 é o salário mínimo atual. O cálculo por hora dá R$ 4,75 e por dia R$ 34,83. A taxa básica de juros da economia brasileira, a chamada taxa Selic, 3,75% ao ano. Ela foi reduzida pelo Copom na última quarta-feira, dia 18 de março de 2020. 3,75%, a menor taxa, sem dúvida alguma, da história. Inflação dos últimos 12 meses, 4,01%. É um índice utilizado pelo Banco Central. Foi divulgado esse índice dia 18 de março de 2020. O dólar norte-americano fechou ontem em alta de 2,21%, cotado a R$ 5,13. Cotação do café no Centro de Comércio de Café de Vitória, a saca de 60 quilos do produto. Arábica 6, R$ 533. Arábica 7, R$ 392. Conilon 7, R$ 318 a saca do produto em grão. Então, é a informação para você que acessa o Web Jornal do Paulo Maciel desta terça-feira, 24 de março de 2020. 24 de março, vamos ver o que temos aqui de mais importante e notícia resumida. Bem, essa notícia aqui é interessante, num tempo de crise, num tempo em que nós estamos vendo aí esse momento de uma pandemia internacional, nós temos uma notícia sobre os 30 segundos mais caros pagos pelos anunciantes na televisão brasileira. Todos eles, os 10 primeiros colocados, são da TV Globo. O levantamento foi feito pelo jornalista Alessandro Lobianco para o programa A Tarde é Sua, da Rede TV, no dia 23 de março de 2020. Vamos lá, os 30 segundos mais caros, mais valiosos da TV brasileira. Em 10º lugar, Lady Night Fora de Hora, 30 segundos, R$ 339.300. 9º lugar, Domingão do Faustão, R$ 372.800. 8º lugar, Éramos 6, novela, R$ 380.500. 7º lugar, Globo Repórter, R$ 475.200. 6º lugar, Big Brother Brasil, reality show, R$ 484.000. 5º lugar, segunda edição do RJTV, noticiário, R$ 511.900. 4º lugar, Salve-se Quem Puder, novela, R$ 514.700. 3º lugar, Fantástico, jornalismo, R$ 679.000. 2º lugar, Amor de Mãe, novela, R$ 831.900. Em primeiro lugar, gente, olha, Jornal Nacional, noticiário, R$ 847.900 para colocar uma publicidade de 30 segundos. Parabéns ao jornalista Alessandro Lobianco pela pesquisa. Vamos a outras notícias agora? Porque temos aqui notícias resumidas para você no Web Jornal do Paulo Maciel, edição desta terça-feira, 24 de março de 2020. O governo federal anunciou o pagamento de R$ 200 por mês durante 3 meses para autônomos. É uma medida para amenizar a paralisação das vendas nesse tempo de coronavírus. Mais uma aqui, notícia policial agora. Um conjunto de notícias policiais para você ficar por dentro também
dos acontecimentos da segurança pública. No bairro Porto Engenho, em Cariacica, na Grande Vitória, no Espírito Santo, foi registrada uma ocorrência de homicídio no início da tarde de segunda-feira, 23 de março de 2020. E na noite de sábado, dia 21, um flanelinha foi morto em Nova Rosa da Penha. O crime foi perpetrado com disparos de arma de fogo. Em Vila Velha, na localidade de Normília, uma mulher foi assassinada com requintes de crueldade. O corpo foi encontrado envolto no lençol, com a garganta cortada. O registro é da noite de domingo, 22 de março de 2020. No bairro Boa Vista, em São Torquato, Vila Velha, um homem foi encontrado morto na manhã de domingo, 22 de março de 2020, com várias marcas de tiros. Ele estava num quintal de residência. Pois é, olha só, a onda de criminalidade que a gente não imaginava que acontecia neste tempo de doença. Pois é, no quintal de residência. Ele estava num quintal de residência e foi levado para o DML, o Departamento Médico Legal de Vitória. Em outra ocorrência policial, um adolescente de 17 anos foi morto a tiros dentro de casa na Serra. O suspeito chegou num carro preto, foi até o segundo andar onde o jovem estava e praticou a execução no sábado, dia 21 de março de 2020. E na madrugada de domingo, dia 22 de março de 2020, moradores de Vitória gravaram vídeos de tiroteios nos morros do Cruzamento e do Romão. A polícia não divulgou registros de mortos ou feridos. Então é um grande número de casos policiais aí para você, esses que eu acabei de dizer, para mostrar que a criminalidade continua, mesmo com esse problema todo da epidemia do coronavírus. Agora vamos falar de vacinação para os idosos e para profissionais de saúde, porque já começou essa vacinação que foi antecipada pelo governo federal a fim de bloquear a gripe comum. A vacinação contra a gripe e influenza para idosos acima de 60 anos de idade e profissionais da área de saúde começou na segunda-feira, dia 23 de março de 2020, com fila na cidade de Colatina, no principal ponto de imunização. Trata-se da Casa da Cultura, situada na Rua Santa Maria, no centro, nas proximidades da Policlínica Municipal. O horário é das 8 às 15 horas. A responsável pelo setor informou que não é necessário apressar-se para receber a vacina, pois esse grupo será beneficiado até o dia 15 de abril e a vacinação em geral continuará até o dia 22 de maio. Em Colatina, são 15 pontos, salas disponíveis. A maioria nas unidades de saúde dos bairros e distritos, zona rural. O objetivo do Ministério da Saúde é aumentar a imunidade dos grupos prioritários. Recomenda-se a cada pessoa beneficiada com a gratuidade do medicamento postar-se na distância de 1 metro a 1,5 metro da outra durante a espera para atendimento. Em todo o município, a expectativa é vacinar até o fim da campanha cerca de 50 mil pessoas. No momento, foi interrompida a ministração das vacinas de rotina. As outras, contra sarampo, rubéola, essa vacina está interrompida no momento, nesse momento excepcional da nossa vida. Mais informações pelo telefone 99796-2361. Em todo o Espírito Santo, há cerca de 500 mil idosos com direito à vacina antigripal. Parece que eu vi um número de 300 mil. Aqui tem 500 mil idosos. Bem, os números aí depois a gente vai apurar melhor. Em Linhares, 7 mil doses da vacina contra a influenza foram ministradas na segunda-feira, ontem, dia 23. A vacinação foi encerrada à tarde e o serviço voltará a ser oferecido nesta terça-feira, dia 24 de março de 2020, com a chegada da nova cota diária do Ministério da Saúde. Então, a cota é diária. Vem uma remessa hoje, vem uma remessa amanhã e assim por diante. Portanto, não é preciso ir todo mundo de uma vez.
A recomendação dos vacinadores é que o grupo beneficiado vá gradativamente aos postos sem assodamento. 15 mil idosos deverão ser imunizados em Linhares. Olha, outra notícia é do 38º Batalhão de Infantaria 38BI do Exército em Vila Velha. Ele está colaborando com o trabalho de fiscalização e orientação às populações de Vila Velha e Vitória, no Espírito Santo, nesse momento de restrições ao movimento de comércio e circulação de pessoas. A própria unidade das Forças Armadas adotou medidas especiais para os seus cerca de 800 integrantes. O comandante do BI, Tenente Coronel Alves, disse que os espaços físicos, como alojamentos, por exemplo, foram adaptados para o período de prevenção ao coronavírus, a Covid-19. A Marinha do Brasil também faz um trabalho semelhante de informação pelo mar, utilizando lanchas. Então, Exército e Marinha, essas duas forças armadas atuando no esclarecimento e até mesmo fiscalização nesse tempo de controle para evitar a propagação do coronavírus. E o coronavírus não voa, dizem especialistas. Não é um inseto que voa, porque muita gente tem ainda dúvida, e as dúvidas vão surgindo a cada dia. O coronavírus não voa. O contágio se dá por contato. Contato com objetos, com pessoas, não é? Se você tem um objeto, você manteve um contato. Se ele estiver contaminado, né, aí você também poderá se contagiar. Ou então com a pessoa, você encostou na pessoa, se ela estiver contaminada, vai te contagiar. Então é isso, o contágio se dá por contato com objetos ou pessoas contaminadas. E quando alguém espirra ou tosse e expele a saliva ou o catarro. Então se a pessoa tossiu, hoje em dia, recomendo fazer isso. Aqui, né, na parte interna do antebraço. Espirrou, para evitar que a saliva voe no outro. Tá bom? Então é importante falar isso. Contaminação, vamos repetir, contágio se dá por contato com objetos ou pessoas que estejam com essa doença e quando alguém espirra ou tosse e expele saliva ou catarro. O medicamento hidroxicloroquina está em fase de testes para possível indicação em casos graves da Covid-19. Os especialistas advertem, no entanto, que a sua administração pode causar efeitos adversos, como o tal dos efeitos colaterais, como cegueira, taquicardia. Então, por isso que o hidroxicloroquina ele está em testes, fase de testes. O cantor Fábio Júnior foi internado no domingo, 22 de março de 2020, em São Paulo, com falta de ar. Pensou-se logo no coronavírus. O cantor está com 66 anos de idade. O teste para coronavírus, no entanto, deu resultado negativo. Fábio Júnior teria tido momentos de hipertensão, segundo sua assessoria. O artista já foi para casa. Em terminais do Transcol, na Grande Vitória, na segunda-feira, ontem, dia 23 de março de 2020, havia filas de pessoas sem guardar a distância de 1 metro a 1,5 metro entre elas. O distanciamento é recomendado por infectologistas, a fim de evitar contágios nesse período de pandemia. Enquanto isso, numa situação atípica, a estação ferroviária da Vale, em Cariacica, na Grande Vitória, encontrava-se vazia. Isso porque as viagens foram suspensas por determinação do governo do estado. Os funcionários que estavam na empresa incrementavam os processos de higienização nos setores. E o jornalismo, hein, gente? O jornalismo, olha, foi considerado serviço essencial pelo governo federal. Então, o presidente Jair Bolsonaro informou que o jornalismo não pode parar nesse momento de combate à pandemia do coronavírus, porque tem muitas restrições, comércios fechando, lojas, muitos estabelecimentos, restaurantes, bares,
Então, a recomendação para a atividade jornalística é continuar, né? A recomendação para a atividade, né, dos jornalistas, da imprensa em geral, é continuar o seu trabalho, né? Então, é importante a gente... Porque muitas informações são passadas pela imprensa, apesar de que há uma imprensa meio enviesada, que fala muita bobagem, às vezes fala coisas que não devia, ao invés de dar alento à população, fica usando politicamente para inverter as normas. Então, mas, de um modo geral, né, a imprensa tem o seu papel super importante, respeitando cada um com suas opiniões, mas no momento desse, deveria fazer como na Argentina. Saiu na Argentina um jornal, aliás, um jornal não, saíram vários jornais na Argentina, acho que foi na semana passada, com a capa uniforme, dizendo sobre o combate ao coronavírus. Então, nada de, às vezes, essas críticas que se fazem, pessoas usando politiqueiramente esse momento. Isso não é o momento. Essas pessoas que estão fazendo isso, Deus está vendo, porque Deus é totalmente justo, é justiça plena. Então ele vê quando se usa politicamente um momento, né, de tragédia como esse, que o mundo está passando, com essas tantas mortes que a gente vê. Na Itália, por exemplo, mais de 6 mil pessoas mortas na Itália. Então nós estamos fazendo um trabalho de prevenção para evitar que isso ocorra no nosso país, né? Quer dizer, então, por isso a recomendação é para a atividade, a recomendação para a atividade de jornalismo é não parar, ela continua, lógico, com as medidas de proteção indicadas pela área médica. Bem, outra notícia aqui, a sogra da atriz Adriane Galisteu, a sogra dela tem mais de 70 anos, está com o coronavírus, recebendo tratamento no Hospital de São Paulo. O contágio foi passado pelo próprio filho da paciente, que esteve no casamento de uma influencer digital, uma digital influencer, no caso, né? Ao contrário, uma influencer digital na Bahia. Vocês já ouviram falar desse casamento, né? Nossa Senhora, tinha gente contaminada nesse casamento, mesmo assim ele foi realizado e várias pessoas, né, desse casamento da digital influencer na Bahia, várias pessoas contraíram o vírus, onde havia, né, muita gente, meu Deus do céu. Bem, agora vamos a outras notícias, estamos aqui passando para vocês as principais. São notícias resumidas, gente. Eu não quero ser muito prolixo nas informações, porque o que vale aqui são informações resumidas e que tragam o bem-estar e a informação correta para cada um neste momento singular da história mundial. Vai haver a história do mundo antes e depois desse vírus Covid-19, dessa doença Covid-19. E por conta disso também, o jornalista Alessandro Lobianco, ele falou que um roteirista e repórter se suicidou no Rio de Janeiro. Eu não tenho o nome aqui, eu vi a transmissão da mensagem desse jornalista Alessandro Lobianco, que ele é muito competente, ele faz umas reportagens interessantes no programa A Tarde é Sua, da Rede TV. O Alessandro Lobianco disse que houve o suicídio do roteirista de Verdades Secretas da TV Globo. O roteirista se suicidou, de 41 anos. Ele sofria de depressão. Em 2018, ele lançou o livro Mordidas por Dentro. Foi o último livro dele. Era repórter, né, e emocionou muito, comoveu muitas pessoas, muitos amigos dele.
Eu não tenho o nome, infelizmente, eu não peguei o nome na hora da fala do Alessandro Lobianco, esse jornalista. Ele até, o jornalista até falou, o Lobianco, para que as pessoas que estão passando por momentos de depressão, eu já falei isso aqui também, as pessoas entrem em contato com o CVV, o Centro de Valorização da Vida, CVV. Você já deve ter ouvido falar. Tem pessoas lá capacitadas para conversar com você que está passando por depressão, ansiedade. Ligue 188. É gratuito. 188 CVV, Centro de Valorização da Vida. É importante fazer esse registro porque muita gente realmente passa por momentos difíceis. Vamos lá, vamos mais informações resumidas, ainda temos tempo. Medidas... o CRM, Conselho Regional de Medicina, está informando sobre medidas preventivas para médicos e a sociedade em geral. Inclusive, eu vi uma entrevista do presidente do CRM, Dr. Celso Murad, presidente do Conselho, ele passando orientações de prevenção para os médicos e a sociedade em geral, né? Falou sobre a telemedicina, teleconsulta, telemonitoramento e diz também que não está havendo falta de equipamentos de proteção individual, os EPIs, como avental, máscara para os profissionais. Outra coisa que ele falou, evite o pânico. Nada de pânico. Eu sei que um período desse de ficar em casa é sui generis, é singular na vida das pessoas, mas evite o pânico. O medo é metade da doença. Ficar com medo é metade da doença, porque você já passa a ter uma doença mental, aquele medo, aquela coisa. Não deve. A tranquilidade é metade da cura. Então, nesse momento, temos que ter a tranquilidade, a sobriedade. Vamos rezar o terço. Eu transmito o terço diariamente no meu canal no YouTube, Paulo Roberto Maciel. E também você pode entrar no blog, repórterpaulomaciel.blogspot.com, facebook.com/Paulo Maciel da Rádio. E tem ainda a liturgia diária, que são as leituras das celebrações católicas no mundo inteiro. Diariamente eu passo aí, só você colocar liturgia Paulo Maciel, aí coloca o dia lá, hoje, dia 24/03/2020, você vai encontrar no YouTube, é muito fácil. Tem a liturgia, tem a reflexão e tem o terço. Eu acho importante, você tem que pensar em Deus, né? Se elevar ao céu nesse momento, e não só nesse momento, em todos os momentos da vida. Deus age na sua vida, desde que você abra o coração com verdade, com sinceridade. Bem, houve uma pergunta que eu estava vendo na televisão, da doutora Rúbia Miossi, ela estava respondendo a pergunta. Houve uma pergunta para a doutora Rúbia Miossi, que ela é infectologista. Quanto tempo a criança fica assintomática? Ela disse que não se sabe ao certo. Então, se uma criança estiver com coronavírus assintomática, quer dizer, sem sintoma, quanto tempo ela fica com o vírus? Não se sabe ao certo. No mundo, até ontem, no fechamento, que eu fecho o jornal no dia anterior, até ontem, dia 23 de março de 2020, eram 16 mil mortes no mundo, 365 mil casos no mundo. Na Itália, mais de 6 mil mortes. Então, são números que a gente tem que divulgar. Me parece que ao meio-dia no Vaticano, 8 horas hoje, aqui no Brasil, vai haver uma oração do Pai Nosso. Vamos pedir a Deus todos juntos. Procure você depois conferir se é isso mesmo. Meio-dia no Vaticano, 8 horas aqui no Brasil, nesta terça-feira, dia 23 de março, a oração para proteção de nossas famílias, de nossos habitantes de todo o mundo, quanto a esse coronavírus.
O vírus pode ficar horas ou dias em objetos e o calor geralmente mata o vírus. No Espírito Santo tem 5 pessoas curadas, então não trata-se de uma doença incurável. Tem 5 pessoas curadas no Espírito Santo. E como eu já disse anteriormente, o Brasil já está fazendo os testes do hidrocloroquina, né? Fase de testes ainda. O governo quer calamidade e a Assembleia Legislativa é que vai voltar. O governo do Estado, do Espírito Santo, quer estado de calamidade. A Assembleia Legislativa vai voltar online. Vai ser a primeira vez na história, assim como aconteceu no Senado Federal, voltou remotamente, online, ou seja, os parlamentares ficam em casa e voltam em casa nesse momento singular da história do nosso país e do mundo. Então, a primeira vez na história. São 4 projetos. Até esta terça-feira, hoje, dia 24 de março de 2020, esses projetos devem chegar à Assembleia em caráter de urgência. O governo quer mais possibilidade para gerir os recursos sem implicações com a lei. Porque o governo ele tem normas para seguir nos gastos públicos. E com a calamidade ele pode tirar um recurso de um lugar e de outro para aplicar nesse momento especial na saúde, ou nos locais onde for mais necessário. Deixa eu ver aqui. Sim. Cachoeiro de Itapemirim, deixa eu ver. A prefeitura está fechada, né? A prefeitura de Cachoeiro de Itapemirim e as áreas de lazer também. Cachoeiro tinha até anteontem um caso confirmado, né? Agora uma outra notícia. Testes rápidos, uma informação sobre testes rápidos. Eu vi um médico falando, dizendo que eles não são eficientes 100%, né? E não tem essa rapidez que se fala aí pela internet. 90% dos pacientes, é uma outra informação, tiveram febre. Então, olha, a maioria dos pacientes que tem coronavírus tem febre. É um marcador importante, mas não é o único, né? E temos que ter também, nesse momento, cuidado com a dengue, gente. A gente agora só está falando da coronavírus. Cuide da sua casa, do seu quintal, do seu apartamento, da sua empresa, para não deixar água parada, porque a dengue continua também, né? E deixa eu ver mais aqui. Pessoas, por exemplo, que tiveram contato com outros indivíduos que vieram do exterior devem comunicar às autoridades sanitárias, ao posto de saúde, pessoas que tiveram contato com indivíduos que vieram do interior, ou mesmo contato com pessoas com síndromes respiratórias graves. E quem tem a síndrome gripal deve ficar isolado. São 14 dias, me parece que todos os casos aí são 14 dias. Então, tudo isso são muitas informações. Eu estou procurando passar aqui resumidamente para vocês. Deixa eu ver. Um contaminado, mesmo assintomático, segundo os especialistas têm falado, pode contaminar de 1 a 5 pessoas. Então, é um vírus muito contagioso. Por isso, agora também recomenda-se não entrar com o sapato da rua em casa. Você chegou em casa, deixe o sapato na entrada da casa, depois lave o calçado, lave a roupa, se puder, né? Tudo tem que ser higienizado. Quanto mais proteção, melhor. O vírus usa a estratégia para entrar na célula e é preciso impedir essa entrada. Equilíbrio, como eu já falei aqui, sobriedade, é o principal, gente. Não leve produtos demais para casa quando for comprar no supermercado. Isso é egoísmo.
pode faltar para o outro, e o outro pode morrer, sem produto, sem nada, e não leva muita coisa, né? 22 pessoas morreram até domingo, dia 22, em São Paulo. O Pacaembu e o Anhembi, em São Paulo, estão sendo... no Pacaembu e no Anhembi, em São Paulo, estão sendo construídos hospitais de campanha, aqueles hospitais com lonas, né? Devem ser concluídos em 10 dias, porque se for necessário tratar pessoas que não caibam nos hospitais, vão ser para lá que vão ser levadas. Houve 3 mortes no Rio até domingo. Deixa eu ver, na Itália, já falei, mais de 6 mil mortes até ontem, segunda-feira. E 20 médicos da China chegaram com 30 toneladas de donativos na Itália. Olha só, a China, depois de passar pelo pico do problema, agora está baixo, está quase acabando. Então a China levando 30 toneladas de donativos para a Itália, que é o país mais grave, com mais de 6 mil mortes até ontem. E a rainha da Inglaterra, a rainha Elizabeth, mudou-se para o castelo de Windsor, no interior do país. Em Nova York, a cidade estava quase vazia no domingo. Lá são mais de 15 mil casos. A hidroxicloroquina será usada lá em Nova York. Está sendo ventilada a possibilidade do uso da hidroxicloroquina. É um remédio para o combate à malária que parece estar dando resultados positivos, né? Está sendo feito... o Brasil também está fazendo testes com esse remédio. A China voltou a registrar contaminação interna, mas houve recuperação muito grande. A Coreia do Sul tem um baixo índice de letalidade. Mais uma vez, falando sobre contato físico, evitar o contato físico. Fala assim, ó, você pode até dar a mão, mas de longe. Olha aqui, ei meu amigo, ei minha amiga, olá, como vai? Assim, de longe, na distância de 1 metro, 1,5 metros. Olá, meu amigo, olá, minha amiga. Olá, como vai? A paz do Senhor para você, a paz de Jesus Cristo. Então, contato físico, melhor evitar. Ventilador está sendo produzido sobre ventilador. As fábricas estão produzindo ventilador 24 horas por dia, a pedido do Ministério da Saúde, porque é preciso de ventilação, né? Para quem está com problema, quem está em casa, ou se recuperando, ou quem está no hospital. A recuperação da Lava Jato, dessa operação Lava Jato, que recuperou dinheiro dos corruptos, 1 bilhão e 600 milhões, esse recurso, ele irá para a saúde neste momento. A decisão é do ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. Alexandre de Moraes também suspendeu o pagamento de dívida de São Paulo com a União. Olha, cerca de 5 mil máscaras foram furtadas de um hospital em Betim, Minas Gerais. Meu Deus do céu, até isso, hein? No momento como esse, 5 mil máscaras furtadas. Hospital de Betim, Minas Gerais. Minha Nossa Senhora, a polícia está investigando, não é possível. Furto de máscaras, pelo amor de Deus. Olha, o BANDES, o Banco de Desenvolvimento do Espírito Santo, vai criar linhas novas para empresários em função da queda da atividade econômica. Casas lotéricas que prestam serviço ficam abertas, né? Até a última informação que eu tinha, lotéricas podem ficar abertas. A OAB pediu a suspensão da cobrança de água e energia ao governo do Espírito Santo, mas a Secretaria da Fazenda disse que este não é o momento, porque a água para baixa renda já fica isenta. Deixa eu ver outra informação aqui. Bem, em Vila Velha foram fechados 10 estabelecimentos que estavam abertos no último fim de semana, hein? Os proprietários diziam que não sabiam. Então, o Exército está passando, a Marinha também,
a Guarda Municipal, a Polícia Militar, os bombeiros, para conscientizar. Primeiro a conscientização e depois, num caso mais extremo, a pessoa pode ir para o DPJ, né, o Departamento de Polícia Judiciária, a Polícia Civil. Então, primeiro orienta. Se as pessoas não aceitarem a orientação, que eu acho que as pessoas vão aceitar, né, a orientação. O capixaba é muito solícito e está compreendendo que a situação é grave. Bem, agora vamos chegando ao final já, vamos chegando ao final do nosso Web Jornal do Paulo Maciel, edição desta terça-feira, 24 de março de 2020. Chegamos ao final e eu desejo a vocês calma, tranquilidade, equilíbrio, sobriedade, serenidade. Eu já falei, acompanhe a reza do terço, tem um vídeo que eu estou colocando no canal no YouTube diariamente sobre a reza do terço, que é muito importante, gente. E a liturgia da palavra, a liturgia diária da Igreja Católica Apostólica Romana, no mundo inteiro, há uma liturgia. Você vai ouvindo a palavra, vai ouvindo a interpretação, e isso, Deus vai falando ao seu coração e você vai se fortalecendo espiritualmente. Shalom Adonai é uma expressão hebraica que significa a paz do Senhor. El Shaddai, também do hebraico, significa Deus onipotente, Deus todo-poderoso. Ele há de prover, ele proverá. Acredite, se ele é onipotente, ele pode tudo, ele vai prover no tempo dele. O tempo de Deus é o Kairos, não é o nosso tempo que é o Cronos. E temos uma expressão que se pronuncia assim, Maranatá. Expressão católica, Maranatá. Os protestantes falam Maranata, mas nós falamos com a tônica na última sílaba, Maranatá. São Paulo apóstolo foi quem fez essa invocação, vinde Senhor Jesus. É a segunda vinda de Cristo Jesus que nós aguardamos. Um dia ele voltará e nos levará para a vida eterna, onde haverá felicidade plena. Viveremos como anjos, louvando a Deus junto com os santos, com os anjos. E isso vai ser a nossa glória. O sofrimento de agora nem se compara com a glória futura que será revelada em nós, disse São Paulo apóstolo. Shalom, a paz. Arrependa-se dos seus pecados, peça perdão a Deus e acredite que Jesus é Deus no mistério da Santíssima Trindade, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Shalom!